Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos meditar hoje no livro de Marcos, capítulo 15, no versículo 32, só um pedacinho dele, a parte B, que diz assim, olha, também os que com ele foram crucificados o insultavam. Sabe, na hora que Jesus foi morto naquela cruz, ele tinha 2 ladrões do lado dele. E esses 2 ladrões, vendo a crucificação, no início, eles também, apesar de estarem na mesma situação de Jesus, numa hora terrível, diz a Bíblia que eles estavam ali insultando a Jesus. E eu fico pensando que coisa interessante, né? Numa hora de tensão, numa hora onde eles iam morrer em seguida, sei lá, talvez eles devessem estar pedindo perdão a Deus pelos seus erros, pecados, talvez eles pudessem estar arrependidos, talvez eles pudessem estar, coitada da minha... sei lá, alguma coisa dessa. Não, eles estavam ali, estavam insultando aquele que estava na mesma situação deles. E isso me fez pensar que em situações dessas de estresse, não importa o que a gente tenha passado, não importa que seja numa hora de doença, que nós estamos no fundo do poço, que nós estejamos sofrendo muito, não importa que seja uma tensão, uma depressão, nós, mesmo nesses momentos, nós ainda criticamos, nós ainda julgamos, nós ainda acusamos. Sabe por quê, queridos? Porque isso faz parte do nosso DNA. É isso que a Bíblia chama que todos nós já nascemos com este pecado. O pecado de Adão, aquela decisão errada dele, fez com que cada ser humano nascesse dentro, na sua personalidade, na sua vida, ele já tem um DNA, vamos chamar assim, de maldade. Nós recebemos isso e é por isso que nós podemos dizer: todo ser humano erra. Todo ser humano peca. E não foi diferente com aqueles 2 homens ali na cruz. Eu sei que nós precisamos pedir todo momento para Deus, quando a gente cai, quando a gente erra, que nós temos que pedir um perdão, que nós temos que pedir que Deus nos lave, nos limpe, nos regenere, para fazer aquela limpeza, inclusive interna, porque externamente eu posso até falsear, eu posso até fingir, eu posso até mentir. Tá tudo bem externo, mas só Deus está vendo o coração, só Deus sabe como é o teu e o meu interior. E diz a Bíblia, e é por isso que você vai entender quando ele fala: filho meu, me dá o teu coração. É daí que produz toda a malignidade, toda a impiedade, todo o adultério, todo o roubo, toda a mentira, tudo está lá dentro. E por isso que Deus fala: me dá o teu coração, que eu quero fazer uma limpeza, uma mudança, é dentro dele. O externo vai acontecer porque primeiro aconteceu internamente. Mas eu gosto de pensar nessa passagem porque quando você olha e ouve algumas pessoas falando, tem pessoas que acham que nunca faz nada errado. Eles estão sempre certos. Mesmo que externamente as pessoas estejam vendo os seus erros, a sua fala, seu comportamento, a sua ação, não importa. Eles acham que eles estão certos. Eles não se sentem culpados, eles não se acusam de nada. Agora, quando você vê esta passagem, você vê que em um determinado momento, um daqueles 2 homens, um daqueles 2 ladrões, ele se arrepende e ele reconhece. E ele vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor estiver no seu reino. Uau! Ele reconheceu: eu sei que o Senhor é rei e eu sou um pecador. E eu estou te pedindo que o Senhor lembre de mim. Quem sabe, né? Quem sabe, mas lembra de mim. Quem sabe tem uma chance. E que coisa mais linda. Mesmo Jesus, na hora daquela dor, ele, ao invés de falar: você não estava me acusando agora há pouco? Olha aí, seu infiel, você acabou... Não, ele vira e ele fala assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Gente, que coisa mais linda. Quando você vê aquela expressão, e às vezes em muitos carros você vê isso escrito: Deus é amor, ele é mesmo. Ele é mesmo, naquele momento, ele está ali sofrendo por minha causa, por tua causa, ele não tinha pecado, ele não tinha o que fazer em termos de acusar ele como pessoa, não, mas ele estava levando todo o nosso erro, todo o nosso pecado, toda a nossa acusação, estava tudo sobre ele. E
o que nós vemos é justamente ele falando, hoje mesmo, apesar de você ser um bandido, de você ter matado, claro, é isso que representava a morte de cruz. Somente ia para a cruz o auge do pecador. Então, quando você está lendo isso, essa passagem, você vê um ato de amor, de misericórdia de Deus, aceitando aquele pedido e ainda salvando aquele pecador. Gente, eu fico impressionada com isso, eu acho maravilhoso. Agora não é mais um ladrão que está na cruz, mas é um filho de Deus que foi regenerado. Ele não teve possibilidade de fazer boas obras, ele não teve possibilidade de ser batizado, ele simplesmente reconheceu, Senhor, lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. Olha, ele ainda fala para o outro ladrão, nós estamos aqui porque nós merecemos pelos nossos atos, são consequências das nossas ações, mas ele... Então você nota que aquele homem, ele teve um tempo de parar e falar, o que eu fiz da minha vida? Eu estraguei. Mas esse homem, ele não tem nada, ele é justo. E ele reconhece então Jesus como rei, porque ele fala, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Então agora este homem, que agora é um regenerado, um homem que foi salvo, alcançado por pura graça, por pura misericórdia, nos faz pensar, e nós? E nós temos reconhecido os nossos erros e os nossos pecados? Queridos, não adianta você simplesmente falar para uma pessoa, me desculpa, eu pisei na bola. Me desculpa é quando eu piso no pé de uma pessoa, que eu tropeço, sem querer um empurro, me desculpa. Agora, para Deus, me perdoe. Eu menti, eu traí, eu falei mal. Me perdoe, porque o padrão que está na palavra de Deus é o padrão Deus. E se nós estivermos fora deste padrão, isso representa pecado. Eu errei o alvo, eu tinha um alvo de viver de uma maneira, eu errei o alvo. Mas o bom é você e eu sabermos nos lembrar dessa passagem. Aquele homem errou o alvo a vida inteira, mas teve para ele misericórdia, perdão e amor de Deus derramado. Então, queridos, eu não sei como é a tua vida, eu não sei o que você já fez, eu não sei, eu já passei por pessoas chegando perto de mim como psicóloga para conversarem, pessoas falando dos seus pecados, e algumas não conseguem se perdoar, não conseguem de repente pensar que um dia eu fiz um aborto, como que Deus vai me perdoar, não consegue pensar, nossa, mas e eu, olha o que eu já fiz, você não sabe como foi minha vida, eu vivi até outro dia num poço de drogas. Há o perdão de Deus para todo aquele que reconhece, todo aquele que fala, eu pequei, eu sou um pecador e eu preciso mesmo da tua graça. Então, nessa manhã, eu quero te convidar para que a gente juntos cheguemos diante de Deus e possamos falar para Ele, Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou, mas o Senhor sabe que eu quero acertar. Vamos orar? Vamos colocar Deus na nossa história, na nossa vida. Pai amado e querido, graças eu te dou, Senhor. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade. Que amor é esse, Senhor, para o Senhor amar o pecador, aquele que não é, aquele que não tem nada para te acrescentar, que não tem nada para te dar, que não vai ser pelas boas obras que nós fizermos, mas simplesmente porque o Senhor é bom, a tua misericórdia, a tua graça, a tua bondade está sobre o ser humano. Então que nessa manhã, Senhor, nós possamos chegar diante do Senhor e falar, eu não consigo sozinho, me ajude a não pecar, me ajude a não falar, me ajude a não criticar, me ajude a não julgar, me ajude a não roubar, me ajude a não me drogar, me ajude, Senhor, eu preciso, porque esses atos meus são todos pecados, que ofendem a tua santidade, nos dá graça, Pai, para sermos mais que vencedores, para podermos
passar tudo o que temos que passar, Pai, mas passar com a certeza que o Senhor está conosco. Pai, muito obrigado, porque o Senhor deixa registrado na Tua palavra uma coisa tão linda, uma passagem tão linda, onde o Senhor pega um pecador na hora da morte, Pai, e o Senhor o atrai para Ti, Ele reconhece e Ele te pede perdão. Então, em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito possa alcançar o nosso coração, o espírito de cada um que nos assiste, e que o Senhor possa nos convencer que somos pecadores, que precisamos do Senhor e que queremos viver para Te agradar. É isso que eu oro nessa manhã, um dia lindo, um dia novo, um dia na presença de Deus, para que eu e você possamos fazer diferença por onde nós andarmos. Então fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.